Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é João Mesquita, sou médico endocrinologista e hoje estou aqui com o nutricionista Guilherme. Não vou arriscar o sobrenome, como é que é o sobrenome? Muitas pessoas não arriscam. Schweitzer. O Guilherme, seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, querido. Obrigado por me receber. Guilherme é nutricionista pela UNB, graduação sanduíche em Nutrition and Nutraceutical Science pela University of Guelph, Ontário, Canadá, mestre em nutrição humana pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduado em nutrição clínica e funcional pela VP, docente na pós-graduação de nutrição clínica funcional e nutrição clínica em endocrinologia e metabologia pela VP, e idealizador e professor de projetos de ensinos digitais, entendam, Endonutri, no qual também sou docente lá. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pela presença. Gostaria de, primeiro, parabenizá-lo pelo grande trabalho que você faz como professor, como nutricionista, e eu trouxe hoje você especialmente até porque a gente já tem uma vivência junto de hipotireoidismo, de doenças tireoidianas. A gente chegou a montar um curso e colocar ele à disposição de interpretação de exames tireoidianos. E ninguém melhor, na minha opinião, em termos da nutrição do que o Guilherme para a gente falar disso. Primeiramente, eu queria que o Guilherme definisse para a gente o Hashimoto. A gente tem, o nosso tema hoje ele é hipotireoidismo, mas dentre as causas do hipotireoidismo, a gente tem a mais frequente delas, que é o Hashimoto. O que é Hashimoto, Guilherme? É muito legal essa pergunta, porque se a gente entra em diferentes artigos, em diferentes trabalhos, né, a gente se depara com diferentes definições. Afinal de contas, o autor ele tem ali a possibilidade de escrever com as palavras dele o que é a condição. É lógico que todas giram em torno de um conceito único, mas eu gostei muito de um conceito que foi você que compartilhou um dia em uma das suas aulas. E aquele conceito é o conceito que eu uso nas minhas aulas agora, estou te dando os créditos por isso, porque ele abre os olhos das pessoas para algo muito importante, né? Então, o conceito eu acho que até você vai lembrar porque está num slide que a gente apresentou juntos, inclusive, numa aula, mas é um slide de sua autoria, que fala-se que a doença de Hashimoto ela é uma doença sistêmica de caráter autoimune, mas com clássico acometimento tireoidiano. Não sei se você vai lembrar disso. E por que eu acho legal essa definição do Hashimoto? Porque ela nos abre os olhos para uma condição que não é somente, né, e não é só exclusiva à tireoide, né? A gente percebe, e a gente vai discorrer muito mais sobre isso, que é, lógico, o principal alvo da doença e tudo que a gente fala orbita em torno da tireoide, mas os órgãos e tecidos acometidos são vários outros, né? Então é legal a gente trazer essa questão de que é uma doença que classicamente acomete a tireoide, mas que os sintomas eles são difusos em todos os tecidos e, por caracterização, é uma doença autoimune, né? Então é uma autoimunidade, é o seu corpo atacando ele mesmo, né? Então acho que seria uma definição adequada. Perfeito. Uma doença autoimune é uma doença no qual a gente, mediante alguns gatilhos, e hoje a gente tem gatilhos inclusive infecciosos, gatilhos de infecção, gatilhos de alimentação, no qual o corpo ele faz uma confusão. Então, por exemplo, ele vai fazer um anticorpo contra um vírus, uma influenza. Só que ele faz um anticorpo contra a influenza e esse mesmo anticorpo ele ataca uma porção da sua tireoide, fazendo uma destruição progressiva. Então, o seu corpo atacando ele mesmo e com o passar do tempo, essa tireoide ela vai sendo progressivamente destruída até o ponto que o paciente ele não consegue mais produzir hormônio tireoidiano suficiente. Afinal, é a tireoide que faz o hormônio tireoidiano. E se a gente destruiu ela, a gente não tem mais capacidade mecânica de fazer hormônio tireoidiano. E aí, com essa questão dos hormônios tireoidianos faltando, muita gente faz confusão, eu tenho hipotireoidismo, não tenho. Quais são os sintomas, Guilherme? Mostra para mim o que você mais vê no consultório, o que é clássico dos trabalhos. Conta para mim um pouquinho dessa questão científica e da sua vivência também. Perfeito, perfeito. Bom, então é até interessante esse tipo de pergunta, porque o João mencionou a questão do que você observa no consultório. Né? E o João bem falou, eu sou nutricionista, então é natural que o que a gente encontra num consultório é diferente em algum grau. Afinal de contas, é muito comum que a pessoa chegue até você, de repente, ainda num grau de descompensação, talvez ela não tenha iniciado um tratamento ainda, e por isso, então, muito mais sintomática. No meu caso, eu também me deparo com sintomas, mas é muito interessante que em estágios diferentes, é até interessante porque são pessoas que já são tratadas, mas os sintomas persistem, né? E, enfim, isso é possivelmente até um negócio que a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa, né? Porque é muito interessante.
Mas quando a gente fala desses sintomas, é interessante a gente pensar que como o Hashimoto ele é um fator causativo, né, ali para o hipotireoidismo, é muito comum que a gente se depare com sintomas muito semelhantes, né, em sua conformação. Então, aquele indivíduo que tem um hipotireoidismo não tratado e que está ali, né, passando por todos aqueles sintomas de constipação, na verdade, uma alta sensação de frio, uma baixa resistência ao frio, vamos dizer assim. Vamos pensar em unhas quebradiças, cabelos que caem demais, né, a face arredondada, inchaços, tudo isso, né? São coisas que a gente encontra num hipo, mas vê de maneira mais nítida, são coisas que de maneira mais sutil e mais discreta a gente encontra também, né, num Hashimoto. Acho que é muito parecido, né? É por aí, não muda muito, né, o que a gente vê tanto do ponto de vista médico quanto nutricional, mas até em aulas eu costumo colocar um trio de sintomas que ele é muito chamativo do ponto de vista de hipotireoidismo: fadiga, queda de cabelo e unhas quebradiças. Quase sempre, viu esses três juntos, pode suspeitar ou de hipotireoidismo ou de anemia. Hipoferritinemia, né? É isso. Hipoferritinemia. Nem precisa ser anemia, na verdade, né? Uma ferritina abaixo de 30 já é o suficiente para causar esses sintomas. E como o Guilherme bem falou, muitas vezes, quando a gente pega um paciente com hipotireoidismo, o que a gente faz? Uma deficiência de hormônio tireoidiano, a gente faz uma reposição. Só que qual que é uma das questões principais que a gente trabalha hoje? Mesmo com a reposição, muitos pacientes permanecem sintomáticos. E eu vi um trabalho muito interessante que ele usou a palavra exaustão física diária em 52% dos pacientes eutireoideus. Pacientes eutireoideus é os pacientes que estão, teoricamente, com a dose de levotiroxina correta. Está ali com TSH ali bonitinho, ali dentro da faixa de referência, mas eles têm exaustão física diária. Eu achei muito interessante esse termo, Guilherme, porque exaustão é um termo mais pesado, né? O paciente Sim. não aguenta mais, o paciente está cansado, ele está prostrado. Dor muscular e cãibra foram também dois sintomas dos pacientes eutireoideus que me chamaram muita atenção, né? Sim. Porque a gente fica procurando muitas vezes pelo em casca de ovo, né? O paciente está com Com cãibra, certeza. ai meu Deus, é fraqueza do muscular, é deficiência disso, deficiência daquilo, de magnésio, de potássio, aporte nutricional, condicionamento físico. Uhum. E muitas vezes é uma tireoide que ela precisa estar corrigida e que a gente tem que estar atento porque a tireoide ela está no lugar nos exames de sangue, mas clinicamente não. É até um ponto interessante, né, que quando a gente começa a estudar mais sobre essa questão da tireoide, a gente se depara com algumas informações que são marcantes. E eu me lembro muito bem, acho que um dos primeiros estudos, ou ali entre os 100 primeiros, imagina, os primeiros estudos, né, que a gente se depara, uma informação foi muito chocante para mim, né, falando que os hormônios tireoidianos, eles têm responsividade, ou seja, as células que se sujeitam às suas ações são todas do nosso corpo, basicamente, essencialmente tudo responde a eles, né? E aí eu parei para pensar, poxa, então é por isso, né, que quando o indivíduo ele tem um hipotireoidismo, ele começa a cursar numa doença de Hashimoto, talvez seja por isso, então, que a gente veja sintomas dos mais diversos, né, indo desde uma unha quebradiça, a inchaços, a constipação, passando por câimbras e dores musculares, né, a gente envolve essencialmente aí todos os tecidos, né. E entre questões menstruais, né, recentemente eu vi uma integração muito interessante de principalmente estrogênios e hormônio tireoidiano, tem receptores no ovário, é uma confusão, influencia em qualidade de óssito, em ovulação, em frequência ovulatória, em frequência de menstruação, em sintomas de TPM, é uma maluquice, é uma mistura que é aquela história, quanto mais lupa você coloca no negócio, mais você deixa de ver o restante, por isso que é importante, inclusive, essa conceituação que você trouxe no começo, que a doença de Hashimoto, a causa mais comum de hipotireoidismo, é uma doença sistêmica, mas é uma doença com clássico acometimento tireoidiano. Um dia a gente marca uma conversa só sobre Hashimoto, esse tema dá pano para manga. A gente vai ter que segmentar, eu acho que uns 4 ou 5 podcasts para poder tentar esgotar essa parte. Eu diria que eu estou economizando ainda. Tá, resumindo bem. Muito bom. Mas a ideia de hoje é a gente fazer uma coisa mais introdutória, para a gente dar um panorama geral, principalmente para o público, porque eu sei que tem muita gente que trata e tem sintoma. E tem alguns detalhezinhos que a gente vai falar hoje que são muito úteis para esse tratamento de uma maneira geral. Que nem eu fiz uns stories hoje no Instagram, e vários pacientes, não sei o que, eu. E fala, a gente tem esse tipo de situação.
Inclusive a gente tem tireoides muito estranhas hoje, Guilherme. Bom, a gente fala disso depois. Mas eu vou te cobrar essa informação, eu quero saber que estranheza é essa. Cobre. Vou te cobrar. A gente vai falar na parte das perguntas, você me cobre. Maravilha, então, pode deixar. Então, como diagnosticar? Essa é como diagnosticar, eu vou puxar. O diagnóstico ele é feito basicamente por exames laboratoriais, TSH e T4 livre. Os exames do hipotireoidismo, classicamente um TSH acima de 10 ou uma deficiência de T4 livre daria o diagnóstico de hipotireoidismo. Mas hoje a gente sabe que os sintomas eles surgem muito antes disso. Então acaba que a maioria dos pacientes eles não passam por um diagnóstico, aquele diagnóstico formal que está em livros. A gente começa a tratar o paciente baseado nos sintomas, em hormônios tireoidianos começando a alterar. A gente começa a tratá-los muito mais precocemente. A maioria desses pacientes com alterações de TSH e de T4 livre, eles vão ter alterações de anticorpos, principalmente anti-TPO e anti-tireoglobulina. Esses anticorpos, como eu bem falei, nós bem falamos, eles atacam a tireoide e fazem uma destruição progressiva dessa tireoide. E qual que é o insight que a gente teve nos últimos anos, última década talvez, é que não basta a gente repor o hormônio tireoidiano, a gente tem que tratar também os autoanticorpos tireoidianos, certo? E a questão é, como a gente trata esses autoanticorpos tireoidianos? Eu selecionei aqui pra gente algumas estratégias de tratamento de autoanticorpos tireoidianos e algumas outras estratégias que a gente precisa pontuar. A primeira e mais interessante estratégia em termos de amplitude terapêutica, na minha opinião, é a vitamina D. E eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho como que a gente usa a vitamina D, do ponto de vista até nutricional, depois eu posso pontuar do ponto de vista médico, para a gente ter essa integração desse tratamento tireoidiano, para a gente fugir um pouquinho daquela reposição tireoidiana habitual. Legal. Bom, falar de vitamina D é automaticamente ter que falar sobre doenças de caráter autoimune, né? E como a nossa conversa aqui gira em torno de hipotireoidismo, mas também Hashimoto, não tem como não falar da vitamina D. Né? E é legal trazer isso para o pessoal, porque embora nós estejamos falando de um mesmo nutriente, o João até mencionou, né, Guilherme, você fala na perspectiva nutricional e eu falo na perspectiva médica. E aí muitas pessoas devem estar falando, mas não é a mesma coisa, né? Qual que é a distinção, então? Então, até já antecipo para vocês, né, a distinção que se dá são nas dosagens e na forma de uso que nós podemos implementar numa prática. Né? Então, quando a gente fala de uma dosagem nutricional, o nutricionista ele tem que respeitar um númerozinho chamado UL, né, Upper Limit, que esse valor atualmente, né, no momento em que a gente fala aqui, pode ser que mude em algum momento, mas esse valor é de 4.000 unidades internacionais por dia. Né? Então, por exemplo, se você vai até o consultório do Guilherme e eu resolvo te prescrever uma vitamina D, a dosagem máxima é 4.000 unidades. Mas, suponhamos que você não responda a essa dosagem, é comum que isso aconteça, infelizmente, mas né? Essa dosagem ela pode ser alterada, né? Ela pode ir para uma dosagem superior a 4.000, num formato de uso diferente, ou seja, você deixa de usar diariamente, usa de maneira mais espaçada, doses maiores, mas isso é no consultório do Dr. João. Né? Então é interessante ter essa distinção. Mas quando a gente fala de vitamina D, eu acho que para ir de maneira mais assertiva aqui, a gente conhece muito bem o valor da vitamina D no metabolismo ósseo, né? Então acho que quem está nos vendo, nos ouvindo, deve saber ou deve ter em algum momento entrado em contato com a informação de que vitamina D joga o cálcio para o osso, né? Faz o cálcio ser absorvido no intestino, né? Mas a vitamina D também ela é um importante maestro imunológico. Né? Então a vitamina D ela regula uma série de células imunológicas, células T, células B, e fazendo então com que o ataque autoimune seja mais brando. Né? Isso que a gente observa nos estudos, que indivíduos que se adequam em vitamina D, ou seja, que saem daquele patamar ali das 10, 15, 20, 30 né, unidades de vitamina D, eles começam então a ter uma resposta mais branda a esse ataque tireoidiano. Né? Então é um nutriente que eu vejo com muito valor, né, no tratamento. Perfeito. E especificamente tem alguns trabalhos que eles tratam Hashimoto na ordem de 1.200 a 4.000 unidades de vitamina D. Esses trabalhos normalmente são feitos de 2 meses para lá, e a partir de 2 meses a gente já consegue ver uma redução, quando o paciente responde à vitamina D, na ordem de 20% dos anticorpos. Tem um outro trabalho muito interessante, que ele usa 60.000 unidades por semana, o que dá quase 10.000 dia, né? E teve uma redução de mais de 40% de um anticorpo chamado anti-TPO, em 8 semanas.
Então, algumas informações importantes a gente tem que ter. As respostas, elas não são do dia para a noite. E as respostas, elas precisam ser, digamos, individualizadas. A gente tem que esperar a resposta terapêutica do paciente, até para a gente não gerar frustração nele. E até para vocês, pacientes, não se sentirem frustrados. Tá? Como é que a vitamina D ela age nessa questão tireoidiana? Ela inibe algumas etapas de desencadeamento autoimune. Basicamente inibindo uma interleucina chamada interleucina 17. A interleucina 17 é o que a gente chama de uma citocina inflamatória, que ela está presente em praticamente todas, se não todas, as doenças autoimunes. E a vitamina D age precisamente ali. Então, a gente pode entender a vitamina D como uma substância imunomoduladora. E afinal de contas, o que é uma inflamação? Inflamação é uma reação imunológica. Quem faz inflamação são as células imunes. E a vitamina D, ela age justamente ali. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão inflamatória e todo o seu impacto na questão tireoidiana. Outra coisa, Guilherme, que eu gosto muito de tratar, aqui eu vou pular o tópico 2, a gente vai direto para o tópico 3 para a gente manter ali a linha, que é o mioinositol. O mioinositol também é uma prescrição que ela pode ser compartilhada, pode ser tanto do nutricionista quanto do médico, e mioinositol serve para Hashimoto, serve para ovário policístico, serve para tanta coisa que a gente acaba vendo o porquê que isso acontece. Ele tem uma relação ali de base muito interessante no tratamento de diversas doenças, inclusive no Hashimoto, no hipotireoidismo. Aqui, pessoal, a gente usa Hashimoto como e hipotireoidismo quase que como sinônimos, porque mais de 90% dos pacientes com hipotireoidismo são devido a Hashimoto, tá? Mas nesse tocante, Guilherme, mioinositol, como é que você usa? Quais são as ações dele? O que a gente pode esperar do mioinositol no paciente com Hashimoto? Bom, então, só para explicar, né, o mioinositol ele pertence a uma categoria de substâncias chamadas de inositois, né? São os inositol, vamos colocar desse jeito, né? Uhum. E dentro desse grupo do inositol, gente, eu confesso que eu não sei conjugar no plural, tá? Então eu vou falar inositol mesmo, tá? O inositol, ele tem vários representantes, né? São vários. Ao que me lembro, são 9. E os dois mais representativos são o mioinositol e o dequiroinositol, né? Inclusive o mioinositol é a forma de atividade biológica que nós temos no nosso corpo. Por isso que a prescrição, né, quando você vai num profissional e você recebe lá uma prescrição, geralmente está escrito mioinositol justamente por ser a forma ativa do nutriente, né? E esse inositol ele é muito importante tanto para a formação do hormônio tireoidiano, então a gente tem que lembrar disso, né? Então para você construir o hormônio tireoidiano você precisa de vários nutrientes. Um deles é o inositol. Mas também temos os trabalhos sugerindo que ele também atenua, né, a atividade dos anticorpos que atacam a tireoide, tal como o anti-TPO e o anti-TG, que é o antitireoglobulina. Né? Então, eu costumo usar ele nesse formato, como eu já disse, né, no formato de mioinositol por ser a forma ativa, mas existe um detalhe muito interessante, né, que é o seguinte, eu mencionei para vocês que uma das formas também utilizáveis na prática é o dequiroinositol. Né? E o que é interessante, o nosso corpo ele possui uma proporção molar que a gente chama, né? Que é quanto de um nutriente se está proporcional ao outro. E no caso do inositol a gente tem uma proporção de 40:1. Né? Então essa proporção de 40:1 é do mioinositol para o dequiroinositol. Então isso pode ser transformado numa forma de prescrever o inositol, de modo a mimetizar aquilo que o nosso corpo já tem. Né? Então, para todos que estão nos acompanhando, caso recebam uma prescrição dessa, entendam que foi uma forma de tentar simular aquilo que o seu corpo já naturalmente possui, que é essa proporção, 40:1 de mioinositol para dequiroinositol. E os resultados são muito interessantes, né, do inositol. Eu particularmente acho legal. Sozinho não. Eu ia só dizer isso. Sozinho não. Você associa o quê com o inositol? Eu costumo associar com selênio. Não sei se está aí na nossa alçada de comentário, mas geralmente os estudos, inclusive, colocam muito os dois juntos, né? E eles parecem ser potencializadores um do outro. Né? É bem difícil encontrar estudos que só tem inositol e que só tem selênio. Que só tem selênio, na verdade, já tem contra, né? Sim, mas o inositol sozinho é mais difícil, realmente. Então, dentre essas coisas que o Guilherme falou, o inositol ele diminui o estresse oxidativo dentro da glândula tireoidiana. Vou dar um pouquinho mais de detalhes. A gente tem agora a gente vai entrar no iodo. Então, a gente tem o iodo como uma substância que ela é tóxica para o paciente com Hashimoto. Ela é sabidamente destrutiva para o paciente que tem Hashimoto. Isso
Isso não tem mais muita discussão na literatura. Eu lembro até que uma colega me chamou, ô João, vamos fazer uma live aqui e tal, sobre uso de iodo em pacientes com Hashimoto. E eu tava todo, não, vamos suplementar iodo nos pacientes com Hashimoto. Na hora que eu abri os trabalhos, eu... Acho que não vai ter live, né? Falei, vou cancelar na cabeça. Entendi. E aí, desde então, a gente viu que realmente é isso mesmo, que o iodo ele é destrutivo para os pacientes com Hashimoto. E um dos pontos de gargalo que parece ser é o seguinte: o paciente com Hashimoto ele tem uma coisinha chamada anti-TPO. O anti-TPO destrói a TPO. Uhum. E o que a TPO faz? Ele transforma o iodo para uma forma que ele consegue ser usado. Ele particularmente transforma o iodeto em iodo. E o iodo a tireoide consegue usar, certo? Então, se eu oferto mais iodo para esse paciente, eu vou causar um estresse, vou causar um acúmulo de iodo. Na hora que chega iodo na tireoide, o que o TPO precisa para transformar esse iodeto em iodo? Ele precisa de peróxido de hidrogênio. E aí que tá. Eu me vejo numa tireoide inundada de iodo, inundada de peróxido de hidrogênio, e eu não tenho TPO para dar prosseguimento a isso. Eu não tenho TPO para ativar o iodo, vamos dizer assim, e o próprio TPO, ele transforma esse peróxido de hidrogênio, que é H2O2, em água. Então ele neutraliza o peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, que é uma substância oxidativa, na tireoide, por muito tempo, vai causando essa destruição tireoidiana. Então esses mecanismos eles não estão 100% esclarecidos, mas esse é um mecanismo muito provável e muito plausível para o uso de iodo em pacientes com doenças de Hashimoto. Não com hipotireoidismo de uma maneira geral, a gente tem casos que a gente faz suplementação de iodo sim, mas esses casos são cada vez mais raros, até por conta do sal de cozinha que ele contém iodo e tudo mais. Só fazendo um comentário adicional, desculpa até te interromper, mas eu acho que é muito válido para quem está acompanhando a gente aqui. Que teve um estudo relativamente recente, eu acho que ele foi de 2017, por isso eu digo relativamente, que foi um estudo da Lancet, né, foi a revista de endocrinologia e diabetes, em que eles tentaram fazer como se fosse um censo global do aporte de iodo, né? Então eles pegaram ali diferentes nações, diferentes povos, estratificaram em consumos, nem todos conseguiram ser aferidos, então foram análises em alguns casos subpopulacionais, ou seja, não foi uma amostra representativa do todo, mas eles tentaram chegar em algo próximo disso. E foi visto que mudou muito no Brasil, né? O que antes era típico aqui no Brasil era de fato a carência do iodo, né? E hoje, quando você olha para esse estudo, eu lembro bem da imagem que eu coloco nas aulas, geralmente ele está todo pintadinho em azul. E o azul na legenda do artigo é justamente o excesso de iodo. Então hoje o Brasil, e aí reforço, tá gente, no caso do Brasil, que é um país continental, a análise foi subnacional. Então existem sim locais em que a gente ainda tem vulnerabilidade em relação ao iodo, mas no geral, né, vamos dizer assim, na maior parte nós temos excesso de iodo. E a gente não falou disso exatamente, mas o excesso de iodo ele pode ser muito prejudicial, né? Não só para o indivíduo com a doença de Hashimoto, né? O excesso de iodo ele pode, na verdade, suprimir toda a atividade tireoidiana, gerando um processo, um fenômeno que nós chamamos de fenômeno de Wolff-Chaikoff, né? Que é esse processo de supressão de atividade tireoidiana mediante altas quantidades de iodo. Então, só queria dar esse complemento aí, porque eu acho que é legal a gente entender em que passo estamos, né? Pois é, inclusive, Gui, eu não sei se você faz em consultório, mas hoje se fala inclusive em dietas restritas em iodo. Não só dietas sem a suplementação, mas dietas com restrição e às vezes até com uso de goitrogênicos. Explica o que são os goitrogênicos. Maravilha. Então, os goitrogênicos, né, isso é um termo que vem do inglês, né, porque goiter, em inglês, representa o bócio. Né? Então, o bócio endêmico, aquela condição em que a gente tem aquele crescimento volumétrico da glândula tireoide. Né? Então, os elementos que fazem isso, eles receberam esse nome porque eles conseguem competir com o iodo, evitando que ele entre na tireoide. Né? Então, a gente tem uma série de elementos com essas propriedades, a gente tem estudos avançando mais com uns, mais com outros. É até um assunto delicado, né? Porque muitas pessoas pensam, então, que não podem mais consumir desses alimentos porque eles são considerados bociogênicos ou goitrogênicos. Né? A gente tem como exemplo ali, por exemplo, as lignanas presentes na linhaça, na chia, nós temos ali os glucosinolatos presentes nos verdes escuros, nós temos os nitratos que são muito presentes em alimentos embutidos e tudo mais. Né? Então, todos eles são considerados goitrogênicos porque impedem a entrada do iodo. Né? É mais ou menos esse o mecanismo que eles participam. E parece que hoje
essa limitação de entrada de iodo parece que ela é mais benéfica do que maléfica no tocante dos pacientes com Hashimoto. Inclusive, fizeram um trabalho que eles utilizaram brócolis como referência, que é um goitrogênico, e na verdade ele não foi maléfico para a tireoide, ele foi benéfico. Então, eles postulam que é pela quantidade de antioxidantes, pela limitação de entrada de iodo, não sabemos ao certo ainda, mas no final das contas, como seus vegetais, não fica apegado a isso, porque isso não vai te levar a canto nenhum. Eu acho que esse é um recado até para acalmar o coração de todo mundo, né? Que de vez em quando a gente se depara com essa informação e começa a pensar, poxa, eu vou ter que fazer uma série de restrições alimentares aqui, né? E não é necessário. É lógico que a gente tem que ter cuidado com exageros, né? Eu sempre falo de um caso de uma paciente que ela adora chás e ela consumia chás ao longo do dia de modo a tentar estancar um pouquinho a fome, né? Ela já vinha tentando emagrecer e ela chegou a consumir de 1,5 litro a 2 litros de chá verde por dia. Coincidentemente, era uma paciente que estava em estágio de hipotireoidismo subclínico, sem qualquer tipo de histórico familiar de doença tireoidiana. Por quê? Porque o chá verde tem um elemento goitrogênico, que são as catequinas, e ela estava tomando, gente, poxa, de 1,5 litro a 2 litros. Só que vejam que a gente não está falando que não é possível tomar o chá verde. A gente está falando que o exagero, né, utilizado de maneira desmedida, pode gerar um reflexo desmedido, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. E tem inclusive um trabalho bastante interessante, que eu até tenho que procurar ele para ver onde ele estava nos meus arquivos, que ele mostra umas barrinhas no tocante de antioxidantes. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo, a gente tem o estresse oxidativo, que é como se fosse um parente da inflamação na glândula tireoide que destrói ela. Então, eu costumo dizer que a agressão ela é ilimitada. Os oxidantes, as inflamações, mas para a gente fazer anti-inflamatórios e antioxidantes, a gente precisa de combustível, a gente precisa de nutriente. E esse trabalho ele falava basicamente sobre a alimentação nessa capacidade antioxidante. E a gente via muito claramente, era um trabalho em barrinhas, que tinha umas barras gigantes, assim, quanto mais o paciente ele consumia vegetais e frutas. Legal. Então, é completa a perda de tempo a gente ficar selecionando qual vegetal a gente vai fazer, qual fruta a gente vai fazer. Então, apenas consuma, apenas faça o seu consumo saudável de frutas, vegetais e de preferência de acordo com a prescrição nutricional. Com certeza. Aqui o nosso último tema de tratamento é sobre o T3. E aqui sobre o T3, sabe, em medicina, eu não sei como é que é para você na nutrição, mas eu pulo de convicções em convicções. Eu tenho certeza de uma coisa, depois eu desconstruo, eu tenho certeza de outra coisa. E eu vou contar mais ou menos como é que foi a minha evolução das minhas convicções com o T3. Ela começou com: todo mundo precisa suplementar T3. E isso diz respeito por algumas formações que eu fiz, alguns palestrantes e professores, eles vendiam muito essa ideia, e eu pratiquei essa ideia por muito tempo. Dava T4, dava T3. O que começou a acontecer? O T3 ele não vem de farmácia, o T3 é manipulado. Aí começava: doutor, acabou o T3, fiquei só com o T4. Como é que você ficou? Fiquei bem, fiquei do mesmo jeito. Então, não usa. Né? E os trabalhos eles são muito confusos com relação ao uso do T3. Tem trabalho que diz para usar, tem trabalho que diz para não usar, e na maioria deles eles são inconclusivos. E nessa questão de ser inconclusivo, a gente acabava optando por prescrever, até para a gente conseguir evitar esses pacientes que eles são dentro da referência, eles têm um TSH legal, eles são eutireoides, mas eles são sintomáticos. E realmente o T3, em muitos desses pacientes, ele melhora essa sintomatologia. Isso é verdade, tá? E até a gente tem um outro parâmetro chamado SHBG, que o SHBG ele é um transportador de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, etc. E conforme ele vai subindo, a gente percebe que ele tem uma correlação com a atividade do hormônio tiroidiano. Significa, basicamente, se o hormônio tiroidiano está chegando na célula, se ele está funcionando. Tá? Então, por exemplo, eu dei uma levotiroxina para o Guilherme de 100 microgramas. Se o SHBG dele subir, quer dizer que a atividade de hormônio tiroidiano do Guilherme aumentou. Crianças, não façam isso em casa. Tá? Por favor, né? Mas, em resumo, seria isso. E o que a gente vê? Eu vi um trabalho muito interessante que ele usou levotiroxina, o T4, e o T3 em dois grupos diferentes. Um grupo usa T4 e outro grupo usa T3 isoladamente. É brutal a quantidade
de SHBG que sobe no grupo só do T3. Então é inegável que a atividade tireoidiana desses pacientes melhora. Enfim, isso sem entrar no tocante da questão do SHBG, todo o impacto em doenças cardiovasculares, em colesterol, sem falar nisso. Mas qual que é a minha convicção atual, Gui? Aliás, qual que foi a convicção intermediária? Tô até curioso aqui, tô te pegar de boca aqui. A convicção intermediária, ela foi, bom, alguns pacientes precisam utilizar T3 e não são tão poucos, né? Mas logo passou. Minha atual convicção é, quase ninguém precisa usar T3. Quase ninguém. Salvo alguns pacientes que usam medicações, quase ninguém. Duas medicações muito importantes que elas fazem diminuição de conversão de T4 em T3. A amiodarona, que é uma medicação utilizada para questões cardiovasculares, particularmente arritmias, e lítio, que é um, abre aspas, estabilizador de humor. Essas duas medicações, quando o paciente utiliza, é muito frequente, principalmente a amiodarona. A amiodarona pega a tireoide quase sempre, quase sempre. E nesses pacientes, se a gente não coloca T3, e aí a gente entra todo num bolo, poxa, o paciente está com arritmia, você vai botar um T3? Na verdade, os trabalhos eles mostram um benefício cardiovascular e não um prejuízo. Então, isso é uma conversa que a gente tem muito extensa com o paciente. Até voltando no SHBG, vai. A gente usa o T3, a gente aumenta o SHBG. SHBG baixo, aumenta o risco cardiovascular. SHBG um pouquinho mais alto, protege o coração de acordo com os trabalhos. A maioria desses trabalhos eles são estatísticos, eles não trazem para a gente uma segurança tão grande assim como efeitos de causa e efeito, como seria um ensaio clínico randomizado, mas tudo que a gente tem na literatura, ou praticamente tudo, indica isso. Uma coisa importante que a gente tem que ter, e aí eu já vou conectar com outro tema, é por que muitos pacientes com T4 estão sintomáticos, continuam com sintomas, e quando usam T3, melhoram. Isso acontece. Então, João, não está batendo. Por que você falou que se o T3 ele melhora os pacientes sintomáticos, por que não é para usar? Porque o problema não está no T3. O problema ele está em citocinas inflamatórias e estresse oxidativo. Quando a gente tem um quadro de citocinas inflamatórias e estresse oxidativo, o que a gente tem basicamente, Gui? Não entra iodo na tireoide, o TPO não age, ele não ativa o iodo, digamos assim, não converte T4 em T3. Então, assim, praticamente todas as etapas da tireoide é corrompida. E aqui a gente entra no nosso próximo tema, que são as perguntas. Me perguntaram na caixinha de perguntas qual que é a relação do hipotireoidismo com o Covid. E é basicamente isso. O estresse oxidativo e a inflamação. Os pacientes que tiveram um quadro infeccioso agudo ou cronificado de diversas patologias, Covid, Epstein-Barr, herpes e por aí vai, eles têm uma baixa atividade de hormônio tireoidiano. Eles têm uma disrupção, eu já cheguei a ver uma síndrome de resistência de hormônios tireoidianos infecciosa. Que a gente resolveu a infecção em questão e a paciente não tinha mais aquele quadro. Não usava mais levotiroxina, não usava mais tapazol. E você não tem noção da bagunça que ficava. A gente colocava tapazol, TSH, ia para o espaço. Ah não, vamos tirar, vamos colocar levotiroxina. Afundava. E a paciente ficava numa gangorra maluca. E a qualidade de vida claramente afetava, né? Maluca, com tontura, com palpitação, com cansaço. Foi uma coisa assim totalmente fora do padrão normal de doenças tireoidianas. E uma coisa que eu ia te falar é que tem acontecido com uma certa frequência, suspeito que por algum envolvimento infeccioso, mas isso não tem como a gente dizer ao certo, de reduzir o hormônio tireoidiano de paciente e o paciente melhorar. Legal. Então, por exemplo, chegou uma paciente que me chamou muita atenção. Uma paciente claramente acima do peso, já em padrão de obesidade, chegou utilizando 300 microgramas de levotiroxina. Muita coisa, né? Muita coisa. E por que qual que é a referência que a gente usa para falar que é muita coisa? Geralmente é aquele cálculo, né, de microgramas por quilo de peso, né, 1,5. Não, menos preciso que isso. Um cálculo mais grosseiro, que a gente pega assim, populacionalmente, até em minha experiência de consultório, paciente tira tireoide usa quanto?
100, 150, ali, o grosso dos pacientes usa isso. Então, assim, a paciente não tinha o dobro do peso da população geral. Ela estava obesa, mas ela não tinha o dobro do peso e assim, a tireoide ela não é muito maior num paciente obeso e num paciente mais esguio, um paciente mais magro, um paciente menor. Então, não deveria ter essa variação tão grande. Então, o que essa paciente tinha? Ela tinha toda a sintomatologia de hipotireoidismo. Gui, ela tinha tudo. E o TSH dela... Mesmo numa dosagem substancial, né? Não, estava 300 e o TSH dela era mais de 10. Nossa. E aí você olhava o PCR e quanto é que estava? 14. Bem inflamada. E você viu um monte de marcadores inflamatórios, que aqui eu não vou nem lembrar, nem preparei detalhes para falar desse caso. Mas o fato é que não é apenas repor hormônio tireoidiano. Vai muito além disso. E recentemente teve uma outra paciente que estava usando, acho que era 150, foi para 112. E claro, fez nutrição, fez atividade física. Então assim, pessoal, não é receita de bolo. É um trabalho, na maioria das vezes, multiprofissional, que sempre envolve a nutrição. Porque o paciente, ele fala, eu sei fazer dieta, eu já fui em... Deixa comigo, né? 42 nutricionistas, eu já aprendi. Né? Fez uma graduação por prática. Mas é porque são algumas particularidades que realmente a gente tem que estar com o olho atento, né? E eu até queria complementar com uma informação que eu acho que pode ser que algumas pessoas não conseguiram conectar talvez uma pecinha do quebra-cabeças, né? A gente falou muito você falou muito de T4, de T3, né? E eu acho que é interessante explicar para todo mundo que a glândula tireoide, ela por natureza dela, ela secreta ali majoritariamente, estima-se que seja algo em torno de 90% de T4, né? Que é o que seria ali a levotiroxina, né? O T4. Na verdade a gente chama o que é produzido de forma endógena de tiroxina, né? Maravilha. Então você produz esse T4, só que a gente sabe que o T4 não é o hormônio biologicamente ativo, né? Ele tem atividade, mas o T3 é a grande estrela do show, né? E essa obtenção do T3 se dá justamente nas periferias, nos órgãos-alvo, nos tecidos-alvo, nas células-alvo, né? Então, talvez um dos grandes motivos aí que colocam essa pecinha do quebra-cabeça aí, que a gente está vendo tanta pessoa sendo tratada com medicamento hoje e ainda assim permanecendo com sintomas residuais, é porque ela não está conseguindo fazer essa conversão. E aí a gente entra em outros assuntos, a gente não precisa se adentrar muito nisso, mas isso exige nutriente, né? Então a gente sabe que as pessoas hoje não estão bem nutridas, isso depende do contexto inflamatório, né? Sabemos que as pessoas hoje, por N razões, encontram-se inflamadas, né? Seja por uma condição clínica, seja por um estilo de vida, seja por um sedentarismo, um tabagismo, e tudo vai, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente entender isso, né? Acho que talvez por conta dessas N razões, o nosso corpo esteja incompetente em converter o T4 em T3 e por isso, talvez, mesmo com o remédio, a gente esteja, né, tendo esses grandes surtos de sintomas persistentes. Né? Obrigado, Gui. Foi realmente passo batido essa informação. E nada mais, nada menos, a gente, enquanto doenças autoimunes, a gente tem gatilhos, né? E os gatilhos frequentemente são infecciosos. Pode ser Epstein-Barr, pode ser herpes, pode ser H. pylori, pode ser cândida e pode ser Covid. O coronavírus, ele é um gatilho, ele já se mostrou que é um gatilho para várias doenças autoimunes, inclusive hipotireoidismo, causando Hashimoto, Graves, qual que era aquela outra que eu ia falar? Tireoidite subaguda, está aparecendo mais do que a frequência, e essa síndrome de resistência dos hormônios tireoidianos, que não tem muita descrição na literatura, mas é uma suspeita pessoal que possa ter acontecido por conta desse contexto, tá? E a gente falou muito de inflamação. E eventualmente pacientes perguntam, eu preciso fazer uma dieta anti-inflamatória? Deixa eu colocar aqui a pergunta exatamente. Preciso cortar alimentos inflamatórios? Cara, essa pergunta é maravilhosa, né? Então você me passou a bomba, então eu recebo a bomba, vamos lá. Receba, né? Bom, então assim, a primeira coisa que a gente tem que tentar dizer aqui é algo que o João já reforçou em outro momento, que é sobre a questão da inflamação. A inflamação nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo diante de um estresse, diante de um elemento nocivo, e é um componente do sistema imunológico, né? E o que acontece? O que é nocivo para mim pode não ser nocivo para o Joãozinho, para o Pedrinho, para a Mariazinha e para a Joaninha.
né? Enfim, Joana, tá? Joaninha. Mas o fato que eu quis dizer aqui, pessoal, é que não existe essa questão de que um alimento ele é tradicionalmente inflamatório. É muito mais fácil a gente identificar isso com alimentos clássicos, como, por exemplo, vamos lá, um pão, né? O pão ele pode ter um impacto no organismo do Guilherme diferente do organismo do Pedrinho. Afinal de contas, o Pedrinho ele tem ali uma sensibilidade não celíaca ao glúten, né? Isso é até um assunto que a gente costuma muito debater sobre, né? O fato é que, resumindo, né, cada alimento ele deflagra no corpo de cada indivíduo uma resposta diferente. A gente tem indicativos, sim, de alimentos que são conhecidos e mais reconhecidos por serem inflamatórios, né? Então, se a gente pensa, poxa, eu vou aqui agora, vou comer um Big Mac, vou comer um Cheddar McMelt e vou tomar, cara, 500 ml de refrigerante, depois disso eu ainda vou tomar um sorvete. Poxa, a gente sabe que essa alta carga de açúcares aumenta os radicais livres, que gera estresse oxidativo e deflagra a inflamação. E isso é um fenômeno universal, independente se estejamos falando do Guilherme, do Pedrinho e da Joaninha, né? Da Joaninha. Mas o fato é, a pergunta do tipo assim, eu preciso tirar alimentos inflamatórios. Bom, primeiro, a coisa mais difícil que a gente tem que entender é o que é inflamatório para você. Porque pode ser que nem tudo seja. Pode ser que você esteja buscando uma restrição na sua alimentação que não seja necessária. Pode ser que o problema esteja em outro local. Então a gente até fala muito disso do glúten, né? De vez em quando a pessoa tem uma resposta inflamatória ao glúten e a sua remoção pode ser muito benéfica. Mas do contrário, para uma pessoa que não tem qualquer tipo de manifestação, pode ser que aquilo, e nada, entre aspas, tá, seja a mesma coisa, né? Pode ser que aquilo não gere nenhum efeito. Então a primeira coisa, eu acho que para responder isso, a gente tem que entender o que é inflamatório para você. E sim, né? Poxa, a gente falou aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes, que a inflamação ela é um problema. Ela é um problema para a tireoide, ela é um problema para os tecidos periféricos que convertem o T4 em T3. Então, poxa, se eu consigo atenuar os gatilhos de inflamação que vêm da dieta, certamente eu vou estar fazendo um favor ao funcionamento tireoidiano, né? Isso sim. Então precisa cortar? Você precisa cortar? Entendendo quais são, é interessante cortar, tá bom? Mas o desafio está aí. É a gente entender o que é inflamatório para o indivíduo, o que não é. As suspeitas clássicas a gente tem, mas de vez em quando pode fugir do clássico, né? E aí que mora o desafio. Isso. A questão é que tem que individualizar. Isso. Então, tem paciente que pode leite, tem paciente que não pode, tem paciente que pode glúten, tem paciente que não pode. E ainda tem essa, né? Uma coisa é você consumir o iogurte natural, outra coisa é você consumir um cheddar. Isso. Guardemos as devidas proporções. Às vezes o paciente ele come cheddar e tem muito desconforto e ele acha sou intolerante, mas às vezes não é. Às vezes o problema é o próprio nutriente. Nutriente nada, né? O produto alimentício. E uma outra pergunta, já entrando nessa linha, é se cortar glúten ajuda no tratamento. Excelente. Essa pergunta é muito comum no consultório, muito mesmo. Inclusive, já tem sido mais comum, e antes não era, de pessoas chegando ao consultório e por conta própria tendo excluído o glúten por imaginar que aquilo vai ser bom sempre, né? Sim. Então, bom, só discutindo esse assunto à luz das evidências científicas, a gente tem sim evidências hoje que mostram que indivíduos que retiram o glúten, quando comparados com indivíduos que permanecem com o consumo de glúten, eles melhoram, por exemplo, na titulação dos anticorpos tireoidianos, anti-TPO, anti-tireoglobulina, com repercussões inclusive em níveis de TSH. O que a gente entende que não é um consenso, mas sejamos, né, honestos. O que é consensual na literatura científica hoje? Né? Eu diria que quase nada. A gente falou quase nada aqui por consenso. Isso, então assim, é muito difícil realmente encontrar consensos na literatura pro glúten e tireoide. Ela vive o mesmo problema. Acho que vale a pena a gente afunilar um pouquinho aqui. Então, quando a gente fala de restringir glúten, isso tem mais associação com o Hashimoto, né? Então, se o seu hipotireoidismo ele se atribui a uma outra questão, talvez não sejamos não é muito disso que a gente está falando agora, mas se o seu hipotireoidismo se desenvolveu em virtude de um Hashimoto ou algo assim, aí essa restrição do glúten ela pode ser interessante. Digo pode por conta disso que eu falei, mas trazendo um pouquinho da minha vivência de consultório, sendo bem honesto com vocês, eu já tive muitos resultados positivos com a retirada do glúten. Guilherme, então quer dizer que é para tirar de todo mundo? Certamente não é de todo mundo. Houveram ocasiões em que eu fiz a retirada do glúten e nada foi adiante, enfim, não teve grande diferença. Retomamos sem grandes diferenças, mas a maioria, quando a gente faz essa experimentação, a gente tem respostas bem legais.
Eu, particularmente, enquanto conduta profissional, eu acho que é uma tentativa válida. Eu não sei o que você costuma fazer. Na verdade, eu acho que eu sei. Eu suspeito. Mas eu acho que é uma estratégia interessante para muitos casos. Não todos. É isso. Eu acho, Gui, que pelo menos no que diz respeito aos trabalhos, o maior limitante com relação à questão de suspensão de glúten são duas. A dificuldade de retirada e o tempo necessário para obter resposta. Então, tem trabalhos que eles fazem 6 meses. Gente, 6 meses sem glúten não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E ainda tem mais. Eu, particularmente, eu gosto dessa estratégia de suspensão de glúten para casos selecionados e muito como o Guilherme falou, como uma ideia de tentativa. Porque muitas vezes a gente ajusta a dieta do paciente, ajusta a suplementação, ajusta a medicação, dá uma limpada ali em alguma medicação que esteja atrapalhando. A gente consegue resultados espetaculares. Então, às vezes, nem precisa a gente chegar no tocante do glúten. Mas quando precisa, a gente faz em questão de teste. Agora, tem uma questão que a gente precisa considerar. Bom, o paciente, ele tirou o glúten. Será que ele vai tirar o excesso de pães, bolos, bolachas, biscoitos? Será que é o glúten mesmo? Será que é a alimentação industrializada? Porque isso é tudo industrializado. Então o paciente ele vira pra gente, vou parar de comer tudo. Tudo industrializado. Então tudo que é empacotado, muita coisa ali tem glúten. Então, será que é o glúten mesmo? Ou será que se ele substituísse, por exemplo, por tudo com farinha de arroz, o que será que viraria? Esse é um ponto muito importante, que a gente realmente não sabe responder, né? Foi a ausência do glúten ou foi a presença de uma alimentação muito mais saudável, muito mais nutritiva, né? Fica o questionamento, esse é um grande ponto. Até porque quando a gente tira tanto farináceo assim, a gente tem que botar alguma coisa, né? A gente acaba botando grãos, carnes, vegetais, frutas. O paciente não vai mais levar biscoitinho nem pãozinho para a hora do lanche, ele vai levar alguma outra coisa que contenha muito menos farináceo. Mas, até o momento, a minha convicção é que a retirada de glúten, em muitos casos, ela é benéfica. Mas o que eu tenho começado a ver, Gui? Que a gente tira o glúten, o paciente melhora. Mas depois o paciente ele começa a fazer pequenas escapadelas, depois de um tempo, depois de uns 4 meses ali, vai lá, e não faz mais tanta diferença. Parece que atinge-se um nível de um limiar ali em que a melhora ela chegou e ele não regride, né? E ele não regride. Interessante, Claro que se o paciente ele não for para um rodízio de pizza, se ele não exagerar, a gente nota que em muitos casos a gente tem uma questão de qualidade do alimento que contém o glúten e uma questão de quantidade. Então isso tudo acaba importando. Então se o paciente ali, depois de um certo tempo, está bem equilibradinho, ele fizer consumos, digamos, espaçados, esporádicos, moderados, eu não vou dizer que isso vai ser bom para todo mundo, mas parece que um paciente ou outro, ele acaba tolerando sem trazer grandes prejuízos ao tratamento. Não sei o que você acha disso. Não, assim, sobre a questão do glúten, eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Eu tenho colegas, inclusive colegas que respeito bastante, respeitam inclusive essa conduta, mas que são bastante rigorosos com a questão do glúten, né? Que sempre optam pela exclusão, né? E, novamente, eu respeito essa conduta, embora eu não defenda essa linha. Mas eu também acredito que uma dieta em que o glúten seja completamente livre, ela não é o ideal, né? Então vamos pensar naquele indivíduo que faz 6 refeições por dia e nas 6 refeições que ele tem alguma fonte de glúten em todas elas, ou se não em todas, na grande maioria. E eu entendo que isso também não é o melhor caminho a se seguir. Então isso vai muito em encontro a essa questão, né? Talvez a gente não precise de fato excluir para todo mundo, mas poxa, ficar deixando ali um open food de glúten também não é a ideia, e isso beneficia não somente a questão da tireoidite de Hashimoto e questões tireoidianas, como outras questões autoimunes também, como questões de caráter gastrointestinal. Então cada vez mais eu tenho visto isso, né? Que tudo bem, a gente não precisa ser tão rigoroso e tirar de todo mundo, algumas pessoas sim, mas não todo mundo, mas também deixar liberado e fazer uma prescrição dietética repleta de glúten, eu também vejo que não é o caminho. Então é bem o caminho do meio, eu acredito que é o que mais adequa e vai em contra o que você falou, né? Eu diria nem do meio, é mais para
Isso, eu também acredito. Eu acredito que é mais para comer menos, né? Para uma, não diria uma exclusão, mas uma quase exclusão, para um regime mais de exceção, para uma refeição assim, uma refeição aqui, uma refeição ali, talvez nem diário para alguns pacientes. Eu tenho uma coisa para mim, né? E novamente, isso aqui não é baseado em nenhum tipo de evidência específica, mas eu, quando vou montar um plano alimentar, eu sempre tenho algumas questões, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com lácteos de maneira geral, mas eu coloco um limite para eles no dia. Eu também não gosto de ter todas as refeições com lácteos, por exemplo. E o mesmo se aplica ao glúten. Então, geralmente eu limito a uma, no máximo 2 refeições. Considerando aqui que a aveia teria contaminação cruzada, etc., a gente vai lá 2 refeições por dia com o glúten, é ok. Tá? Então eu sempre uso isso meio como uma régua para eu lembrar assim, Guilherme, não aperta muito a mão não. Porque de vez em quando o paciente ele gosta de um pãozinho de manhã com ovos quando ele acorda, mas aí na parte da tarde ele gosta de levar um outro sanduichinho, né, ali pro trabalho dele, enfim. E aí a gente acaba ficando... E aí no jantar? Jantar, poxa, eu quero coisa prática, Guilherme, não vou parar para cozinhar. E aí vai um pão de novo, né? E aí a gente se vê numa situação em que 3 refeições do dia são ricas fontes de glúten. Eu também não acho interessante. E aqui nesse caso, então, acho que reforçamos. Maravilhoso. Essa questão intestinal é uma questão que é uma pedra no nosso sapato, né? Porque é uma outra questão. De novo, será que é o glúten? Será que é o glifosato? Será que... Gente, o que será? Será que é algum tipo de conservante ali do pão, principalmente os pães de forno e tudo mais? Então a gente está muito no início desses temas, a gente ainda precisa estruturar eles melhores até a gente dar uma questão definitiva, porque a gente sabe que uma retirada de glúten absoluto do paciente, ela às vezes não é viável. E às vezes, por uma questão de transição do tratamento, é muito melhor você fazer essas concessões ao paciente, ele melhorar absurdamente a dieta dele, do que falar, não, você não pode comer, acabou. E tem muito essa questão, isso acontece principalmente na nutrição, de uma certa ciência que o nutricionista tem que fazer para ter adesão do tratamento nutricional. Em última instância, está tudo atrelado ao fato do paciente seguir, né? Não adianta nada a gente estar aqui discutindo condutas e exclusões e acréscimos e tudo mais, se o paciente leva aquilo para casa e não segue. Se ele olha para a dieta e não segue, se ele pega o fármaco e não compra. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Tem que fazer o gradual. E eu falo isso, mas assim, eu tenho a minha convicção pessoal, eu não consumo. Eu não consumo porque já tive minhas experiências bem ruins, eu era bem desequilibrado, já tive até, o Guilherme já sabe, né? Já tive até questões cognitivas relacionadas a isso. E desde que eu retirei, eu melhorei assim absurdamente, eu não tenho o menor interesse. E voltar mais a uma questão pessoal. Pensem numa pessoa disciplinada na alimentação, gente. Ó, vocês estão vendo aqui uma conversa de um médico com um nutricionista. Vocês seriam convidados a pensar que é o nutricionista, né? Vocês errariam se vocês tivessem, né, essa ideia. O disciplinado aqui, ó, não que eu não seja, mas o João é muito mais, gente. Então fica aí até as palmas aí para ele, porque quando ele fala dessa questão de não consumir e tal, isso é só a pontinha do iceberg, né? Na verdade, o João é super, super regradinho. Então, realmente, pense numa pessoa na linha. Orgulho do Nutri. Mas ele tá mais forte. Detalhe. Então vamos lá, tem mais uma pergunta. Uma pergunta interessante, a última, pessoal. Quem tem hipotireoidismo tem doença de Hashimoto? E aqui eu vou fazer uma observação, que essa talvez é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, tanto em consultório, quanto em caixinha de Instagram. Nossa, as pessoas têm muita dúvida nisso. E uma das dúvidas se refere à alta frequência do Hashimoto. Mas explica melhor pra gente, Gui. Legal. Bom, na verdade, essa pergunta, para quem está com olhos atentos aí, né, a gente, ouvidos também, né, a gente até já respondeu ela em outros momentos, mas trazendo de novo, é basicamente o seguinte: a gente tem que pensar no Hashimoto e no hipotireoidismo como se fosse uma linha de sucessão de eventos, né? Então, quando eu penso no hipotireoidismo, ele tem várias possíveis causas, né? Então, digamos que o indivíduo ele tinha um câncer na tireoide, ele teve que fazer uma ressecção tireoidiana, aquilo pode ser causativo para um hipotireoidismo, né? Ele faz uso de algum medicamento para tratar alguma desordem cardiovascular, alguma desordem neurológica, aquilo pode induzir um hipotireoidismo. Mas o mais comum que nós temos, o mais típico é o Hashimoto, que é o ataque imunológico. Então, a gente tem que entender primeiro isso. O Hashimoto, ele é uma possível causa do hipotireoidismo, entretanto não é a única, né?
a gente entende essa confusão por parte dos pacientes, porque realmente é a mais prevalente, é a que mais acontece, mas não é só ela, né? Então a gente pode ter no indivíduo a simultaneidade das condições, né? Ou seja, ele desenvolveu um Hashimoto e aquele ataque imunológico, que é o que caracteriza o Hashimoto, culminou no hipotireoidismo lá na frente. Então, bacana, nós temos as duas condições simultâneas. Mas nós podemos ter ali no Emanuel, o Emanuel teve um câncer na tireoide, teve que fazer uma ressecção completa da glândula e, evidentemente, que, não vou mais produzir hormônio tireoidiano. Sendo assim, instalou-se um hipotireoidismo. Vai ser tratado, evidentemente, vai lá no consultório do Dr. João, vai ser tratado, mas não se causou em virtude de um Hashimoto. Sendo assim, as duas condições não estão presentes de forma simultânea. Eu acho que isso tenta responder. É isso. Não, mas é isso mesmo. E a gente acaba que isso é importante de ser pontuado, que a gente acaba que se esquece um pouco que a gente tem outros casos de hipotireoidismo. E esses dias eu peguei uma paciente até de fora do estado, que ela estava com uma suspeita de hipotireoidismo central. Só que o que aconteceu, coitada? O que é hipotireoidismo central? A gente tem uma sequência de eventos. A hipófise, vou simplificar, tá? A hipófise secreta TSH, o TSH vai lá na tireoide e fala, tireoide, manda hormônio tireoidiano pra gente. O que acontece nesses pacientes? A hipófise não funciona. Se a hipófise não funciona, a gente tem um TSH ali num número bem baixinho. E a gente acaba que tem T4 livre e T3 livre bem baixinhos também. O que acontece quando o paciente ele chega no consultório de um colega desavisado? Às vezes, que não tem... Às vezes não é endócrino, às vezes é clínico e tudo mais. Ele, poxa, essa dose de hormônio tireoidiano que você está usando está demais. Muito alta. Né? E aí, chegou esses dias essa paciente nesse cenário, tadinha, totalmente descompensada, e acabou que, incrivelmente, não era um hipotireoidismo central. A gente tratou ela por vias anti-inflamatórias, antioxidativas, fiz ajustes, até aumentei o hormônio tireoidiano dela. Ela reestabeleceu, e sabe o que aconteceu com o TSH? Subiu. Olha aí. Depois de aumentar o hormônio tireoidiano. Junto com as outras condutas, ela estava acompanhada por uma nutricionista, foi inclusive a colega que me encaminhou. Fez a suplementação, aumentou o hormônio tireoidiano e ela mudou completamente o que era o padrão de doença tireoidiana dela. Então, pessoal, qual que é o recado principal dessa questão de Hashimoto e hipotireoidismo? Eu sei que fui mais técnico agora e bom, eu não tenho como ser mais simples do que isso. A gente teria que dar muitas explicações para a gente chegar a um grau de entendimento, mas pode deixar aqui na caixinha que a gente responde, aqui nos comentários do YouTube e do Instagram, que eu explico. E se muita gente realmente questionar isso, eu até faço vídeos explicando a fisiologia tireoidiana e a gente contextualiza essas coisas. As tireoides são diferentes, Gui. As tireoides são diferentes. Uma suspeita de hipotireoidismo central que não era hipotireoidismo central. Uma síndrome de resistência tireoidiana que sarou. Pacientes que a gente precisa reduzir o hormônio tireoidiano para melhorar. E se você colocar a alimentação aí nessa equação, fica mais complexo ainda, né? Porque a gente está diante de pessoas que estão, de repente, em busca de um emagrecimento acelerado, por isso param de comer, comem errado, né? Fazem uma série de manobras nutricionais, ficam horas e horas e horas sem comer, zeram carboidrato e tudo isso, né? Lógico que pode ser motivo de outras conversas, mas afeta também o eixo tireoidiano, né? Então, se a gente ainda coloca isso na equação, a gente está diante de um cenário de pessoas que estão mal nutridas, quando nutridas, né? Muitas vezes não comem nada na esperança de emagrecer mais rápido. Tudo isso impacta, né? E está assustando a carência de selênio dos pacientes. Eu cheguei a pegar selênio. Assim, selênio, a gente tem uma... Não sei qual que é o parâmetro que você tem, mas o meu parâmetro ele é acima de 100. Com cuidado ali para não bater muito, é mais ou menos isso? Sim. Teve um estudo legal que saiu que ele tentou traçar como se fosse pontos de corte, né? Legal. Não e é bem bacana. O maior ponto de corte é para câncer na tireoide. E esse recomenda-se um selênio por volta de 118. Eu tenho a casa decimal, não me lembro agora. Legal. Então é bem isso aí mesmo, é lá para cima, para cima de 100. Mas para boa atividade das deiodinases é por volta de 70. Então é um negócio mais baixo. Só que mesmo assim, poxa, a gente encontra hoje pacientes que não chegam nisso, né? Poxa, eu estava interpretando hoje um exame de uma paciente, ela estava com selênio em 38, né? Nossa, mais baixo que o que eu peguei, foi 40 e pouco que eu peguei, né? Mais baixo. É muito pouco, gente. Assim, 38 você tem todas as selenoproteínas hipofuncionantes, desde uma selenoproteína P, uma tioredoxina, gente, estou falando dos nomes feios,
mas basicamente são enzimas que protegem o nosso corpo, né? Então uma pessoa com um nível baixo desse de selênio, ela está muito mais vulnerável, o corpo está muito mais vulnerável à questão lá dos radicais livres que nós mencionamos, né? E no tocante à tireoide não precisa nem falar, né? Então ela está convertendo menos T4 em T3, isso pode proporcionar sintomas mais evidentes. Então é uma série de questões, né? Selênio realmente eu achei um dos top 1 junto ali da vitamina D, que eu diria que é insuficiente e deficiente em 90% da população, né? Glutationa também, né? Isso. Nossa senhora, credo. É muita coisa. Mas, pessoal, não vamos mais alongar. Foi um papo extremamente interessante, muito bom. Muito bom rever o Guilherme, agora eu só vejo ele de maneira virtual. E é isso, Guilherme, muito obrigado. Gostou da conversa? É sempre bom, né? Não precisa ser num podcast, pode ser em qualquer lugar, é sempre um prazer estar contigo, meu querido. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Não é uma conversa inédita, né? A gente conversa de hipotireoidismo quase mais do que bom dia, né? Quase mesmo. Mas foi um prazer, cara. Assim, brincadeiras à parte, foi muito bom. Obrigado por me receber. Muito obrigado, Guilherme. Onde é que você atende? Bom, eu estou atendendo aqui em Brasília, evidentemente, né? Ali no Lúcio Costa, né? Então o Lúcio Costa ele fica ali na 610 Sul. É possível que algumas pessoas que estejam nos ouvindo e, enfim, não sejam daqui, mas fica a referência, foi aqui no Plano Piloto, na Asa Sul, num prédiozinho chamado Lúcio Costa. Lá eu atendo. Ótimo. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, e prepara aí, gente, porque o João já falou lá no início que não sabia pronunciar meu nome, e é justamente o meu sobrenome, o meu Instagram, né? Então meu Instagram, @NutriGuilherme Schweitzer. Aí fica o desafio para vocês, pessoal. Tá bom, a gente coloca. A gente escreve porque fica mais fácil, né? Tá bom? Eu sou João Mesquita, médico endocrinologista, atendo da Clínica Lotus, @drjoaomesquita no Instagram. E é isso, ficamos por aqui. Grande abraço.